Fala galera, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Sr. Balcão, Sr. Balcão Pop. E galera, vamos dar continuidade aqui às nossas listas de melhores coisas de 2021. Desculpe a demora, porque porra, já tá chegando ao final de janeiro, ainda tô fazendo essas retrospectivas. Desculpe, você sabe que eu sou atrasado pra porra. Mas enfim, o importante é que tá saindo essas listas, são todas listas de indicações que eu prezo muito. São todas obras que eu adorei, que eu queria indicar pra vocês. Então assim, não liguem tanto 2021, 2022, apenas vão atrás de tudo que eu vou indicar nesses vídeos. E vamos começar, né, depois da gente ter feito o vídeo da Marvel, a gente tirou a parada mais popular da nossa frente. Vamos começar a falar das paradas que podem ter passado despercebidas por vocês, porque eu sempre tô tentando trazer mais discos aqui pro canal, especialmente através de listas. É sempre bacana, porque dá pra falar de muito disco de uma vez só. Então vamos fazer aqui o meu top 10 discos de 2021, ainda com 5 menções honrosas. Só que antes eu quero falar de 3 menções desonrosas, porque assim, eu sempre evito discos que eu tenho uma noção de que eu não vá gostar. Então por isso eu não tenho muitos discos pra falar mal, mas eu tenho alguns discos que me decepcionaram. Então eu vou tomar um tempinho pra falar de 3 discos que me decepcionaram um pouco antes da gente entrar nos grandes discos do ano. Começando com McCartney 3 Reimagine, que foi um disco que eu adoro o conceito dele, que é pegar o último disco do Paul McCartney e colocar ele sobre a ótica de grandes artistas indie dos últimos 10 e 20 anos. Quem assistiu meu vídeo do Paul McCartney sabe o quanto isso faz sentido, dado o quanto o Paul McCartney foi influente para a música indie e o quanto esses artistas foram influenciados por ele. Então é muito interessante pegar o último trabalho que o Paul McCartney fez, colocar sobre essa visão de artistas novos. Então, pô, eu adoro essa ideia. Eu adoro praticamente todos os artistas envolvidos nesse disco. Porra, St. Vincent, o guitarrista lá do Radiohead, Beck. E tiveram algumas músicas que eu realmente adorei, como a versão do Dominic Fike para The Kiss of Venus, eu acho uma das melhores músicas de 2021. Também a versão da Phoebe Bridgers para Seize the Day é maravilhosa. Mas tirando essas duas, sinceramente, tem pouca coisa aqui para se destacar. É um disco cheio de remixes equivocados, ideias bem sem inspiração, que acabaram só tirando das músicas originais o que elas tinham de especial, sem acrescentar quase nada de novo. Um disco que praticamente foi esquecido na semana que foi lançado. Isso me deixa muito triste, porque era um ótimo conceito. Outra decepção foi a volta do ABBA, mas porra, eu também não sou daquela galera mais babaca que fala tipo assim, pô, o disco foi ruim, então era melhor que nem tivesse lançado, porque assim, o ABBA tem umas das discografias mais perfeitas que eu já ouvi. Todos os discos do ABBA são incríveis, assim, para além dos singles e dos hits que eles têm, que são um monte. ABBA é uma das bandas mais lendárias da história. Acho que muitas pessoas não perceberam o quão grandioso uma parada como a volta do ABBA é pra música. Enfim, o disco saiu e é um disco bem mais ou menos, é um disco bem chatinho, com muitas repetições dentro do próprio disco, não só em relação a trabalhos anteriores da banda, mas o disco em si se repete muito, tanto em letras quanto em melodias e harmonias. Mas assim, como eu falei, eu não sou cínico a ponto de falar uma parada como era melhor que nem tivesse lançado. Não, eu tô feliz que eles lançaram, eu tô feliz que a gente teve algo como isso acontecendo em 2021. E quem sabe eu espero que eles lancem até mais discos. Mas esse realmente foi bem decepcionante. Eu não sei como esse disco vai envelhecer ao longo do tempo, mas no momento é sem dúvida o disco mais fraco que eles já fizeram. E por último, a última decepção que eu queria citar é Solar Power da Lorde, que é bizarro porque assim, eu gosto muito mais do estilo de produção desse disco do que dos 2 discos anteriores dela, em termos de, sabe, eu prefiro mais essa vibe mais acústica, um pouco psicodélica, um pouco mais de pop rock do que os 2 discos anteriores, que era mais pop, sintetizadores. Então assim, em termos de estética musical, esse disco deveria ser o meu favorito da Lorde, mas porra, as letras são tão fracas, tem tanta música esquecível aqui, ou simplesmente a vibe do disco é tão estranha, sei lá, totalmente não casou comigo, e até os fãs dela não gostaram tanto, a ponto de que esse é pra mim indiscutivelmente o disco mais fraco da Lorde, o que é uma pena, porque eu acho ela uma puta cantora pop atual, assim, eu gosto dos 2 primeiros discos bastante. Esse disco teve pelo menos 2 grandes músicas pra mim, que foi Solar Power e Fallen Fruit, mas tirando elas, é um disco que
eu não pretendo ouvir muito mais na minha vida. Muito bem, tendo terminado de falar de decepção, vamos começar a falar de coisa boa, começando pelas minhas 5 menções honrosas. Eu vou falar delas mais ou menos de pior a melhor, então é quase que um mini top 15 que eu vou fazer aqui antes da gente se aprofundar mais nos 10 primeiros. Começando por Happier Than Ever, da Billie Eilish. Apesar de ter muita música aqui que eu acho um pouco estranha, aquela Billie Bossa Nova, eu acho que tem tanta profundidade em conhecimento de bossa nova quanto, sei lá, aquele estoque que tocava no celular do Nokia. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz que a Billie Eilish, no segundo trabalho dela, tenha tentado fazer tanta coisa diferente. Ela realmente não ficou numa zona de conforto. Cada música nesse disco, ela parece estar tentando algum tipo de ideia nova, tentando fugir do que ela tinha feito do primeiro. Que assim, eu sempre gosto disso, eu gosto quando novos artistas não param de se desenvolver e de buscar outras coisas, por mais que o trabalho anterior deles tenha funcionado. O Lil Nas X também, fica uma pequena menção pra ele também, porque o disco dele também foi um exemplo disso. Mas o da Billie Eilish eu achei bem superior. Eu, apesar de não ter achado melhor que o primeiro, eu ainda gosto bastante de muitas das músicas aqui. Quarta menção honrosa das minhas 5 seria An Evening with Silk Sonic. Eu acho Leave the Door Open uma das melhores músicas pop de 2021. Você tem dois grandes artistas, pelo menos tipo, o Anderson .Paak é um dos melhores artistas dessa geração. O Bruno Mars é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e apesar de não ser um dos mais diversificados. De qualquer forma, esse disco mistura o melhor dos dois mundos, do pop mais mainstream com o que tá acontecendo de melhor na música indie, de pop music. Nessa grande homenagem ao soul e o funk dos anos 70, é um disco totalmente enraizado nessa época. Eu acho isso muito bom, muito positivo, dado que você tem tantos discos recentes que copiam a estética dos anos 80, sendo que eu acho as estéticas dos anos 60 e 70 tão mais interessantes que eu queria ver mais em discos atuais. E esse disco fez isso brilhantemente. Terceira menção rosa aqui, Black Country New Road for the First Time, o primeiro disco deles, do Black Country New Road. Pra mim, uma das bandas de rock mais interessantes a surgir nos últimos anos. Uma sonoridade muito original, um som bem apocalíptico. 2021 também foi um ano com grandes estreias pro rock. Turnstile, que lançou aquele disco com a capa rosa, que é muito bom também. Mas o que eu mais gostei desses discos badalados de rock, underground e indie de 2021 foi Black Country Road. Se você gosta de um som mais pesado, só que sem necessariamente ser metal, ainda com uma vibe mais punk ou então grunge, eu acho que esse aqui é uma ótima pedida pra você. E agora, em segundo lugar, O Grilo, a banda O Grilo, com o disco Você Não Sabe de Nada. Quando eu tenho tempo de conferir as mensagens que vocês me mandam nas redes sociais, eu sempre termino pegando ótimas indicações. E essa aqui foi a indicação de um inscrito, valeu mesmo, eu esqueci de anotar o nome dele aqui, mas enfim, muito obrigado por essa indicação, eu adorei esse disco. Trata-se de uma mistura, esse disco pega vários estilos muito populares brasileiros, especialmente o axé, e retrabalha eles numa estética de rock muito criativa, cheia de viradas originais. Realmente, sabe, é uma coisa que eu queria ver mais acontecendo, é a gente pegando esses gêneros mais usados, mais conhecidos do mainstream brasileiro e tentando fazer coisas diferentes com ele fora do mainstream. Esse foi um dos discos mais alto astral que eu ouvi em 2021, daqueles discos que você coloca e você automaticamente já fica de alto astral, já começa a dançar e coisas assim. Primeira vez que eu ouvi esse disco, eu já tinha uns 5 refrões decorados, o que é sempre um ótimo sinal. Ele é grudento da melhor forma possível. E última missão rosa que eu tenho pra fazer: Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, que só não entrou no meu top 10 porque é um EP, tecnicamente, não LP. Então tem menos músicas que os outros, é difícil comparar tanto, mas caralho, eu amei esse disco, cheio de letras nonsense, mas que dizem muito através do abstrato. Essa é uma mistura louca de Tom Zé com White Stripes, com Novos Baianos. É uma mistura muito insana, cada música você pode traçar umas 10 referências diferentes, mas nada que parece derivativo, parece uma sonoridade bem original, é uma banda
com uma sonoridade muito própria, claro, ainda pautada pelo tipo que você costuma ver em bandas de rock indie brasileira, só que com mais excentricidade. Você tem desde músicas bem engraçadas, como músicas fortemente emocionais, enfim, fica a fortíssima indicação para esse disco. E agora vamos entrar no nosso top 10. Sour, da Olivia Rodrigo. Talvez, sem dúvida nenhuma, a minha escolha mais controversa da lista, porque eu vi muita gente que odeia esse disco. Mas sem sacanagem, eu sou muito em defesa desse disco, eu acho esse disco muito bom. É um daqueles discos de estreia que já emplaca logo com 5 hits, músicas que já são automaticamente enraizadas na geração. Para além dele pegar várias estéticas diferentes dos anos 90 e 2000, o que eu mais gosto nesse disco aqui são as letras, porque assim, é difícil você ver artistas mainstream atuais, mainstream nesse nível, eu digo, assim, de realmente ser muito populares, tratar de temas tão vulneráveis quanto a Olivia Rodrigo trata aqui. E isso faz esse disco pra mim um dos melhores retratos dessa geração atual que a gente teve em formatos de disco. Para além de só as tretas de relacionamento e separação, que isso, beleza, é uma coisa bem comum. Só que eu digo em relação a coisas como falar realmente dos demônios que você tem. O disco é cheio de referências a certas coisas que na era das redes sociais todo mundo fez ou sentiu, só que nem todo mundo tem coragem de falar com tanta sinceridade assim. Eu acho que muita gente tá caindo numa discussão desnecessária sobre se esse disco é original ou não. É sempre as maiores críticas para esse disco apontam para o fato de que várias das ideias aqui são copiadas de outras músicas, enquanto a maioria dos fãs fica defendendo que esse disco reinventou a roda do pop. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, é simplesmente um excelente disco de pop. Nenhum disco precisa reinventar a roda para ser muito bom, e eu acho que as pessoas deveriam focar mais nas letras e na discussão sobre a juventude que o disco traz de forma muito nua e crua. Em nono lugar, eu vou falar agora de Stand For Myself, da Yola. Naquele meu vídeo, 3 discos para cada gênero, eu citei um disco da Yola na seção de country, que foi o primeiro disco dela, e aquele disco é maravilhoso, só que aí esse segundo disco dela vai para além do country, foca muito mais no soul. É um disco fortemente enraizado em soul music, a voz dela tá sensacional, as músicas são simplesmente assim, grandiosas. É um daqueles discos que entende o talento principal da sua estrela e foca totalmente nele o máximo que pode, só que sem ficar enjoativo. É um disco que eu acho delicioso. Eu acho que depois de Silk Sonic, esse foi o disco que melhor soube usar estéticas de soul music dos anos 70 na sua produção e tudo mais. Tem algumas músicas que realmente parecem ter saído diretamente de uma colaboração com o Marvin Gaye ou coisa assim. Mais uma vez, não é um desses discos que reinventa a roda nem nada, mas é excelente no que tenta fazer. Quero você perto. Em oitavo lugar, aquele que foi pra mim o melhor disco brasileiro de 2021, Olho de Vidro, da Jadissa. Esse disco pra mim é o equilíbrio perfeito entre espontaneidade e perfeccionismo. Porque assim, um problema que pode acontecer num disco muito perfeccionista é ele se tornar tão perfeito a ponto dele deixar de ser humano e acaba parecendo que é uma música gerada artificialmente. Já um problema de músicas muito improvisadas é que elas podem perder totalmente o foco e virarem bagunça, ou então perderem muito da sensibilidade pop que elas têm. Esse disco tá perfeitamente equilibrado. Ele parece ter sido improvisado porque a levada do disco, o ritmo dele, o jeito que a Jadissa canta, as letras que são totalmente abstratas, é um disco que tem uma vibe muito de parecer que foi improvisado, só que ele é tão complexo, tão perfeitamente alinhado, tão bem juntado os instrumentos com as vozes e tudo mais, que não tem como ter sido improvisado. Então, tipo assim, é a mistura perfeita de perfeccionismo e espontaneidade musical.
jazzística, você pode dizer. É uma maravilha esse disco, só ouvindo mesmo pra entender o que eu quero dizer. Pray now, hold up, no peace, hold up, police, don't call police, just stay focused, pray for. Em sétimo lugar, Donda, do Kanye West. E assim, eu brinquei no Twitter que Donda é meio que o Snyder Cut da música, sabe? Demorou pra caralho pra sair. Tem um monte de referência religiosa. Muitas pessoas acreditaram que nunca ia sair, mas acabou saindo. Quando saiu, os fãs consideraram a segunda volta de Jesus, e as pessoas que não gostaram consideraram o anticristo. Ambos são desnecessariamente longos pra caralho. Enfim, a lista de comparações pode ir muito longe pra além disso. Mas o ponto é, da mesma forma que, apesar dos pesares, eu ainda gostei pra caramba do Snyder Cut, eu gostei pra caramba de Donda, muito por uma questão simplesmente musical, sabe? Quando o Kanye West faz uma música foda, ele faz uma música foda, por mais que você odeie o cara, e tem muitos motivos pra você odiar o Ye, mas quando ele faz uma música foda, ele faz uma música foda. E esse disco é gigante enorme, é um puta disco gigante, e tem muita música memorável, foda aqui no meio desse disco. Músicas que eu ficava ouvindo em loop, porque era simplesmente muito boa. E também é um disco que pega várias ideias boas dos últimos discos do Kanye que não estavam funcionando muito bem. Há muito dessa parada mais religiosa que ele entrou agora e de ser mais vulnerável em relação às coisas familiares dele. Eu acho que esse disco faz muito bem coisas que ele não estava conseguindo tratar tão bem em outros discos. Principalmente a parte espiritual é outro tema que me fascina bastante e que foi bem tratado aqui. Então, enfim, em sétimo lugar, Donda. Mas pra mim o título de melhor disco de hip hop do ano vai pra Smiling with No Teeth, do Genesis ou Isua. Eu tô muito ruim de pronúncia e eu tô muito inseguro com pronúncia porque sempre tem alguém nos comentários dizendo que eu pronuncio igual um cavalo. Então eu vou chamar ele de Genesis. Gene, meu mano Gene. É um disco sensacional de hip hop, um dos discos de hip hop mais originais que eu ouvi desde que Death Grips nasceu. Só que, obviamente, numa vibe bem diferente de Death Grips. Esse aqui é um disco muito palatável, cheio de refrões que grudam na sua cabeça. Uma mistura muito foda de pop com hip hop. Me lembra, assim, algumas músicas mais experimentais do Outkast sendo trazidas para um contexto mais atual. Enfim, se você gosta de hip hop ou pop, isso aqui tem o melhor dos dois mundos, com um tempero de experimental aí que também não deve ser ignorado. Mas agora a gente chega no Juicy, no Juicy de la crème, do melhor do ano. E vamos entrar no nosso top 5, começando com Afke Victim, do Mdou Moctar. Também no meu vídeo, 3 discos pra cada gênero. Eu vou continuar indicando essa porra até o fim desse vídeo, porque é um vídeo que eu tenho muito orgulho, porque deu trabalho pra caralho. Eu cito na área do gênero de blues a cena de Desert Blues, que acontece lá no deserto do Saara, naquela região do oeste, norte da África. Muitos grandes artistas surgiram de lá, especialmente a banda Songhai Blues. Mas o Mdou Moctar, sem dúvida nenhuma, tem sido o artista solo que mais tem evoluído nessa cena com o passar dos anos. E o seu último disco é, sem dúvida, o seu melhor. Afke Victim é um dos melhores discos de blues dos últimos anos. É maravilhoso, é sensacional, as letras são muito lindas, as melodias desse disco são sensacionais. A música Afke Victim talvez seja a minha segunda música favorita do ano, perdendo apenas para uma música que tá no disco em primeiro lugar, que a gente já vai chegar lá. Mas enfim, é um disco maravilhoso, a guitarra dele nesse disco tá muito característica. É um músico que tem ganhado cada vez mais personalidade a cada disco que lançou, e aqui ele chega no seu auge. Eu quero muito ver o que ele vai fazer daqui em diante. Em quarto lugar, The Turning Wheel, da Spelling. Se você é fã de Kate Bush ou Dream Pop em geral, tá ligado? Caras como Peter Gabriel, a Bjork também, essa galera. Sabe, se você gosta de um pop barroco, tá ligado? Uma parada meio Waze, Blood. Puta que pariu, Spelling
é a musicista pra você. Ela só tem 3 discos até agora, esse foi o 3º disco dela. Eu gosto muito dos 3, só que são 3 discos com vibe bem diferentes. E esse aqui pra mim é de longe o melhor de todos, apesar dos outros 2 serem muito bons, esse aqui é perfeito. Esse aqui é um disco um pouco menos experimental e na vibe de sintetizadores do que os outros 2 discos tinham sido. É muito mais um disco pautado por instrumentais, lindas sinfonias, sabe, lindos violinos, lindos acompanhamentos. É um disco realmente, assim, luxuoso. É meio que um gosto adquirido, eu devo dizer. A primeira vez que eu vi esse disco, eu não gostei tanto assim. A voz dela é bem aguda, então é um pequeno tem um pequeno fator de vale da estranheza na primeira vez que você ouve, mesmo pro padrão de você ser fã da Kate Bush. Ainda é uma voz bem aguda. Mas uma vez que você se acostuma a isso, é um disco sensacional que não tem uma música ruim, na real. E as letras são muito originais, parece uma mistura de fantasia medieval com discussão social de altíssimo nível, de uma palestra de faculdade de gosto duvidoso. Essa é uma das comparações mais estranhas que eu já fiz nesse canal. O que não é dizer pouca coisa, de fato. Em terceiro lugar, Mood Valiant, da banda Hiatus Kaiori. Outra banda que eu indiquei no meu fabuloso vídeo 3 discos para cada gênero. Lá eu citei no gênero de soul, mas vocês sabem, tipo assim, quem ouviu sabe, Hiatus Kaiori é uma das bandas mais diversificadas de gêneros que existe na atualidade. Esse foi o 3º disco deles e é sensacional. As músicas deles é cheia de misturas e variedades insanas, mudanças de ritmo e de junções harmoniosas que você parece estar ouvindo pela primeira vez, ao mesmo tempo que eles estão trazendo isso para o contexto de soul music, funk music e assim por diante, gêneros mais conhecidos do público, mais amados pelas pessoas. Só que é muito humano, é muito na veia. A voz dessa mulher é incrível, os instrumentos estão ali estralando. São músicas bem de boa de ouvir, ao mesmo tempo que você percebe o quão original elas são. E esse último disco deles talvez tenha sido o melhor de todos, apesar de que o da Capa do Macaco é uma grande concorrência, sabe? Só por ter um macaco na capa, que é uma coisa que não tem nesse, o que pra mim foi uma decepção. Daddy's Home, da St. Vincent. 2020 foi o ano que eu conheci a PJ Harvey e 2021 foi o ano que eu conheci a St. Vincent. Todo ano eu tô me apaixonando por uma artista nova e, porra, St. Vincent é do caralho. Eu já recomendei o disco dela, Strange Mercy, no meu vídeo 3 discos para cada gênero, que eu acho talvez o melhor dela. Só que assim, esse ano, tanto por causa da participação dela no McCartney 3, Reimagine, quanto pelo hype em cima desse último disco dela, Daddy's Home, eu fui atrás de toda a discografia dela e puta que pariu, é uma discografia perfeita. Todos os discos dela são sensacionais. E Daddy's Home talvez seja o segundo melhor, atrás só do Strange Mercy, na minha opinião. É um disco maravilhoso, totalmente pautado por música psicodélica dos anos 60 e 70. Esse disco é o equivalente para música psicodélica sessentista e setentista do que o Silk Sonic é equivalente pra música funk dos anos 70, tá ligado? Tipo assim, é muito bem enraizado nesse estilo, sabe? Lembra algumas das melhores músicas da época. Enfim, é um disco que não só é maravilhoso por si só, é perfeito por si só, como ele me apresentou de vez aquela que já é uma das minhas artistas favoritas da vida. Então, porra, esse disco tem muito significado pra mim. Mas, em primeiro lugar, nada supera. Desde a primeira vez que eu vi esse disco, eu falei, ok, esse é o melhor disco do ano. E até agora nada mudou. Eu estou falando de Jubilee, da Japanese Breakfast. Esse disco é simplesmente perfeito. Assim, mais uma vez, ele não reinventa a roda nem nada do tipo, é basicamente um disco de dream pop, como você pode esperar.
Tem influências desde Madonna até Kate Bush, passando por muita coisa aí no meio. Mas tem algo sobre essas melodias, os instrumentais desse disco, a voz dessa mulher, ou simplesmente as letras que são tão profundas. É simplesmente perfeição atrás de perfeição. E tem aquela que é pra mim, na minha opinião, a melhor música que foi lançada nos últimos 5 anos, que é Paprika. Eu viciei nessa música. Inclusive, eu penso em fazer um vídeo só sobre essa música, o que é muito louco. Esse disco pra mim é maravilhoso. Ele já começa com as 2 melhores músicas do disco. Porra, depois que você começa um disco com 2 músicas que são tão boas quanto essas, é difícil você não ficar apaixonado. Enfim, eu fico com a recomendação. Eu também fui conhecer a discografia da Japanese Breakfast depois desse disco. E eu adorei, mais uma vez, eu adorei todos os discos. Só que com o fator de que os outros discos dela são bem diferentes, são muito mais uma vibe meio pós-punk. É só esse disco que foi tipo full dream pop. Mas eu fico muito feliz por isso, porque assim, é um disco maravilhoso. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito feliz em estar voltando aqui a postar vídeos com regularidade. Esse mês eu tô só fazendo esses vídeos de lista, mas logo vão ter ensaios e etc. Eu agora tô fazendo parte do programa de associados da Amazon, o que significa que se vocês comprarem pelos meus links, vocês estão ajudando o canal, estão fazendo com que o canal se mantenha. Então assim, em todo vídeo eu vou deixar na descrição alguns links de coisas que eu achar que estão por preços bons e que eu recomendo bastante. E aí vocês podem comprar por lá e vão estar me ajudando pra caramba. Além disso, claro, tem o Apoia-se, ou simplesmente se inscrevam, compartilhem, sempre ajuda pra caramba. Comentem aí a sua lista de discos, ou então se vocês ouvirem alguns dos discos que eu indiquei, comente o que você achou. É isso aí, galera, até a próxima e valeu!